Bom, hoje estou aqui como sempre, com alguns problemas técnicos, mas acho que já consegui resolver. E tenho aqui um chazinho comigo. Está muito bom, um chazinho de camomila. E hoje vamos terminar a nossa leitura do Covil de Franz Kafka. Eu, entretanto, ia pôr aqui de parte uns livros para anunciar que leitura é que vamos fazer a seguir, mas é claro que me esqueci de preparar isso antes de vir para aqui gravar. Mas não tem problema, porque eu tenho aqui ao pé de mim e acho que não vai haver problema. Se calhar vou buscar no estantinho. Desculpem o barulho da cadeira, não sei se conseguem ouvir. E acho que tenho aqui outro que eu também queria mostrar. Onde está? Está aqui. Que irei depois mostrar aqui qual é a ideia no final. Eu depois irei aqui mostrar. Eu estou aqui a organizar isto o melhor que consigo. Deveria ter feito isto antes de começar a gravar, mas entretanto achei que era boa ideia fazer assim, por uma razão que eu própria começo a desconfiar que, não sei, já faz parte do quebra-gelo aqui dos vídeos. Eu antes ficava muito nervosa quando ia filmar. Estou-me a rir porque, enfim, eu antes ficava muito nervosa quando ia começar a gravar e não sei porque é que eu ficava assim. Eu própria dizia-me, mas porquê é que estás assim? Não faz sentido. Então percebi que aquilo que mais me incomodava era aquela parte inicial em que eu olhava para a câmara e começava a falar. Então pensei assim, bom, vou começar a gravar antes de começar a falar no que importa realmente, e vamos ver como corre. Uma espécie de quebra-gelo, não é? E então chego à conclusão que me sinto melhor assim. Chego aqui, começo a preparar as coisas e já estou a gravar, e então dessa forma é um pouco mais fácil, não é? Venho aqui beber o meu chazinho. O chazinho é muito importante. Quando estava muito calor, eu não conseguia beber o chá, mas agora já não está tanto calor, apesar de ainda estar calor. E eu sei que isto me vai pôr bastante incomodada daqui a bocado, mas ainda assim eu não resisti a beber o meu chazinho a esta hora. Estão a ver? Então, espero que vocês não ouçam o barulho que se faz lá fora. Lá fora está muito barulho, porque, como vocês sabem, aqui é a altura da apanha da fruta, e então, a esta hora, estão sempre a passar aqui caminhões e por vezes buzinam. Eles vêm muito carregados e vêm em altas velocidades. Então não há como controlar isso. Eu tenho este microfone precisamente porque supostamente ele anula esses sons que estão mais afastados. Ele é supostamente, acho que é um microfone dinâmico, então só capta
o som que está aqui próximo. E eu tenho esperança que não se ouçam esses sons desagradáveis. Entretanto, estive a ver uma série antes de vir gravar. Arrepiante, uma série policial sueca que está na plataforma Filmin. Agora o nome, vamos ver. Os Crimes de Haparanda. E eu fiquei bastante impressionada com uma das personagens. Inicialmente, portanto, não vou dar spoiler, mas ela é uma das más da fita, pronto, vamos chamar-lhes assim. E no início, logo na primeira cena em que ela aparece, nós ficamos na dúvida, é um homem ou uma mulher? Mas depois percebe-se que é uma mulher. E ela é tão interessante, e ao longo da série ela vai tendo sempre um papel que nos vai impressionar do princípio ao fim. Eu não quero dar spoiler absolutamente nenhum, por isso há pouca coisa que eu posso dizer sobre esta série, mas basicamente passa-se numa pequena cidade que é a como é que eu disse agora? Eu disse agora há pouco o nome, agora não me recordo, pronto. E o que é que acontece? Começam a aparecer muitas mortes nessa pequena cidade, que é uma cidade tranquila, e então há uma policial ela é inspetora, e ela é que está responsável por essa investigação do que é que se está a passar ali. Essa mesma inspetora tem uma história de vida lá no passado que se vai revelando ao longo da série, que de alguma forma parece existir ali. De alguma forma parece existir ali uma conexão entre tudo aquilo que se começa ali a passar. E aí é que isso é que eu achei interessante na série, é que apesar de ter várias personagens ali, apesar de ter várias situações ali a acontecer, não se perde o fio da meada e está muito bem organizado. É um drama psicológico também, em que envolve questões familiares e é um bocadinho à moda mesmo sueca, não é? Que nos deixa assim um pouco com falta de ar em algumas situações, mas é muito interessante. Aquilo anda ali à volta de uma investigação que tem a ver com tráfico de droga e etc. E passa-se na Suécia, na Finlândia e com alguma ligação à Rússia também. Então é muito interessante, mas basicamente é toda passada nesta pequena cidade, não é? E anda tudo ali à volta dessa situação. Aconselho. Vou pôr algures aqui a determinada altura a capa da série para vocês poderem ver a fotografia ou a capa, já não sei como se diz. E então fiquei muito satisfeita por ter começado a ver esta série. Recentemente também vi foi no sábado passado, vi um filme muito engraçado. Gostei bastante do ambiente do filme. É baseado num livro que é o Clube, como é? O Clube do Crime das Quintas-feiras. Vou pôr aqui também para vocês verem. De um lado vou pôr o livro, do outro lado vou pôr o filme. Eu não li o livro. É curioso que eu já tinha feito o download da amostra do audiolivro, desse livro, que eu tinha achado interessante. Alguém falou sobre o livro e eu fui fazer o download da amostra, mas depois não me apeteceu comprar, portanto, continuar a audioleitura. Quer dizer, enfim, no outro dia portanto, no sábado, quando vi o filme,
vi que era baseado nesse livro. E então fui ver o filme e gostei. Foi na Netflix. Vi na Netflix. Tem assim todo um ambiente muito inglês, não é? Aqueles cenários, aquela decoração muito very British e vintage. E então é um grupo de pessoas que vive numa aquilo parece um lar, ao mesmo tempo um lar para pessoas da terceira idade, mas é tipo uma residência. É uma residência para pessoas da terceira idade que residem ali, portanto estão ali a viver. E eles têm um clube para investigar cenas de crime e não sei o quê. É muito engraçado. E pronto, então gosto muito do guarda-roupa e das personagens. As personagens estão muito giras e tem vários atores conhecidos, que eu agora não me lembro o nome, porque eu não fixo nomes, mas vocês vão reconhecer as carinhas deles aqui a algures. E se calhar já ouviram falar deste filme. É assim, mediático, não é? Não sei se esteve no cinema, se não, mas vi, agora está disponível na Netflix. Entretanto, o que é que eu tenho feito mais? Tenho ido à praia também, alguns dias, não tanto quanto eu queria, mas tenho ido, ainda dá para fazer praia. E tem estado uns dias ótimos, porque já não está tão quente. E também estou a ler o livro Para Sempre, de Virgílio Ferreira. É um livro tão interessante, mas principalmente pela forma como está escrito. A forma como Virgílio Ferreira escreve, prosa poética. E o livro é sobre quando ele retorna à sua casa onde cresceu. Ele já está com uma idade avançada e então retorna à casa e começa a ter várias lembranças de coisas que viveu naquela casa. Faz uma descrição interessante da forma como ele encontra a casa, tantos anos depois de quando volta lá. E também a forma como ele nos descreve as memórias, que ao mesmo tempo parece que ele está a vivê-las novamente, estão a acontecer ali à frente dele também, como se fosse um filme quase. E ao mesmo tempo ficamos na dúvida se é algo que é apenas uma lembrança que ele está a ter do passado ou se realmente ele está a ver aquelas pessoas que já morreram ali. Então tem um lado também um pouco de misticismo. Não vou por aí, mas às vezes parece que ele nos descreve que está a ver as pessoas, os familiares, como se fossem fantasmas. Pelo menos é essa a sensação que eu estou a ter desta leitura. A forma como ele escreve é que é maravilhosa e eu adoro mesmo muito bem. E assim se escrevia bem, não é? Assim se escrevia bem em Portugal. Em português, né? Bom, e agora vamos então dar início aqui à nossa leitura. Não fiz a introdução, mas vou fazer agora. Olá, boa noite. Aqui estou eu de volta para mais um episódio do programa Aqui há Morcego. Eu sou a Maria Antonieta Campos e hoje trago à conversa mais um pouco do conto O Covil, de Franz Kafka. Convido-te a acompanhar-me nos próximos minutos, voando juntos, em vórtice, por entre páginas e palavras, e deixaste envolver neste universo kafkiano. Meu gato já está ali, à espera do conto. Então vamos lá. Entre esse tempo e o dia de hoje interpõe-se toda a minha idade viril,
Mas não é como se nada se tivesse passado entre nós dois. Continuo sempre a fazer grandes interrupções no meu trabalho e escuto na parede. O caboqueiro acaba de mudar de ideias. Deu meia volta, regressa da sua viagem e supõe ter-me deixado depois disso tempo bastante para me preparar para recebê-lo. Mas do meu lado, tudo está muito menos preparado do que nesses bons tempos de outrora. O covil ali está indefeso e eu já não sou um aprendiz, mas um velho mestre de pedreiro, e no momento decisivo eis que me abandonam as últimas forças que me restavam. Por mais velho que eu seja, afigura-se-me que ainda queria ser mais velho, tão velho que nem forças tivesse, para me soerguer do recanto baixo do musgo onde descanso. Realmente, já não posso aguentar-me mais aqui. Ergo-me e precipito-me de novo em casa. Deixo como se ali não tivesse feito outra coisa senão encher-me de novas angústias, em vez de ganhar calma. Onde haviam ficado as coisas no último momento? Tinha o rangido diminuído? Não. Tornara-se mais forte ainda. Apuro o ouvido ao acaso em 10 pontos diferentes e verifico o meu erro com toda a nitidez. O rangido é mesmo. Nada mudou. Lá em cima, tudo continua imóvel. Sentimos-nos tranquilos. Planamos para além do tempo. Mas aqui, assim apuramos o ouvido. Cada momento nos sentimos sacudidos. E eis-me que regresso pelo longo afiamento que conduz à Praça Forte. Tudo me parece num grande estado de excitação. Tudo parece fixar-se com a vista. Depois, o olhar desvia-se para não me perturbar e, no entanto, tudo se volta de novo para mim, para me ler no rosto a decisão que trará a salvação. Abano a cabeça. A respeito de decisões, nenhuma. Se me dirijo para a Praça Forte, tudo me parece num grande estado de excitação. Tudo parece fixar-me com a vista. Depois o olhar desvia-se para não me perturbar. E, no entanto, tudo se volta de novo para mim, para me ler no rosto a decisão que trará a salvação. Abano a cabeça. A respeito de decisões, nenhuma. Se me dirijo para a Praça Forte, não é para pôr em execução um plano qualquer. Passo diante do local onde quis pôr em prática a experiência de grande perfuração. Examino-o de novo. Teria sido um lugar apropriado. O buraco teria seguido na direção onde se encontram as pequenas condutas de ar, que teriam facilitado muito o meu trabalho, e talvez tivesse sido obrigado a escavar por muito tempo. Talvez não tivesse tido necessidade de escavar até ao ponto onde se produz o ruído. Teria bastado escutar nas condutas de ar, mas não há considerações, por mais fortes que sejam, que me convençam a iniciar este trabalho de perfuração. Deverá esta perfuração dar-me a certeza? Cheguei a um ponto em que não desejo já ter a certeza. Na Praça Forte, enfim, escolho um bom pedaço de carniça vermelha, bem limpa de pele, e levo-a comigo para me enterrar num bom pedaço de areia. Ali, pelo menos, estarei sossegado, na medida em que pode ainda falar sem sossego aqui dentro. Lambo, rilho a carniça com a gula. Penso de quando em quando no animal. Ali, pelo menos, estarei sossegado, na medida em que pode ainda falar-se em sossego aqui dentro. Lambo, rilho a carniça com gula. Penso de quando em quando no animal. Estranho que continua o seu caminho lá longe. Depois regresso à minha ideia. Enquanto for possível, aproveitarei a melhor maneira, refastelando-me com as minhas previsões. É este provavelmente o único plano que ainda me é dado pôr em execução. Aliás, tento decifrar o plano do animal. Andará ele a passear ou estará construindo a sua própria toca? Se anda a passear, talvez que a gente possa entender-se. Se realmente me cai em cima, estou disposto a dar-lhe algumas das minhas previsões e ele seguirá o seu caminho. No meu pedaço de terra, todos os sonhos são permitidos.
Podemos mesmo sonhar com um entendimento pacífico com o animal desconhecido, embora eu tenha a certeza de que essa eventualidade está radicalmente excluída. E sei muito bem que no momento em que dermos de cara um com o outro, ou melhor ainda, no instante em que apenas nos pressentirmos a pequena distância, vamos precipitar-nos um contra o outro, de garras e dentes, prontos a fincarem-se, atirando-nos um ao outro, exatamente na mesma fração de segundos, cegos de cólera, movidos por uma fome desconhecida, mesmo fartos a mais não poder. E eu estarei no meu direito, como sempre, pois se ele apenas passeia qual o animal que à vista do meu covil, não alteraria os seus planos de viagem e os seus projetos de futuro. Mas talvez seja no seu próprio covil que o animal desconhecido realize os seus trabalhos de aterro, e então não há acordo possível, mesmo em sonhos. E ainda, mesmo que o referido animal tivesse a extraordinária singularidade de suportar fosse o que fosse na sua vizinhança, o certo é que o meu covil, por seu lado, não o suportaria a ele. Pelo menos não aguentaria um vizinho tão barulhento. Bem certo que o animal parece muito afastado, e se ele não fizesse senão retirar-se um pouco mais para longe, o ruído não tardaria a desaparecer, e talvez tudo viesse a entrar na ordem como antigamente. Tudo isto não teria passado de uma má, embora benéfica, experiência, animando-me a encentar toda a sorte de aperfeiçoamentos no meu covil. Quando me vir sossegado e o perigo não for muito premente, ainda serei capaz de me entregar a trabalhos consideráveis e de todos os géneros. E se o animal quiser ter em conta as possibilidades inauditas que lhe dá a sua capacidade de trabalho, acabará por renunciar a ampliar o seu covil na direção do meu e expandir-se-á noutro sentido. Mas tampouco isto pode ser objeto de qualquer compromisso. Seria necessário que ele acabasse por reconhecer que assim era graças ao seu próprio bom senso, ou então que a decisão lhe fosse imposta, por minha parte, à força. Decisivo nesta alternativa é o saber se o animal tem ou não conhecimento da minha existência. Quanto mais penso nisso, mais se me afigura contrário à verosimilhança que o animal não haja compreendido qualquer coisa. É impossível, embora eu não chegue a ter disso uma ideia nítida, que ele não tenha qualquer informação a meu respeito. Mas pode não me ter ouvido, pois me mantive no maior silêncio. Não há operação mais silenciosa que esta de tornar a ver o meu covil. Depois, quando me dei às experiências de perfuração, talvez o animal me tivesse ouvido, embora a minha forma de escavar seja muito pouco ruidosa. Mas se me tivesse ouvido, também eu teria notado qualquer coisa. Pelo menos era natural que ele se intrometesse frequentemente no meio do meu trabalho e que escutasse. Mas tudo continuou sem qualquer alteração. Nota. Estamos a terminar. Já estou a ler aqui uma nota. Enfim. Acaba aqui o texto, deixado por Franz Kafka. Desta obra-prima excepcional, apenas não nos legou o autor algumas páginas relativas à descrição do combate decisivo em que devia sucumbir o herói desta maravilhosa narração. Bom, e Vitória, Vitória, acaba assim a nossa história. Devo confessar uma coisa, que ao longo da leitura deste covil, eu ainda não tinha lido, eu li aqui, enquanto gravava, eu ia lendo aqui, sem estar, a preparar-me para, porque achei que era mais interessante assim. E ao longo da leitura deste covil, deste conto, eu identifiquei na minha vida atual uma situação que eu estou a viver precisamente com os sons dos vizinhos e que me tem trazido muito transtorno, perturbação para a minha vida.
Desde que eu me mudei para esta casa, eu, quando vim para aqui, vinha um pouco com o sonho da vida no campo, ser uma coisa tranquila e de eu me sentir bem aqui, sossegada, etc. E porque vim também porque me apaixonei por esta casa. Eu nunca pensei, mesmo, nunca me passou pela cabeça a quantidade de barulho que eu iria e de desassossego que eu iria encontrar aqui. Então isso tem sido algo que me tem feito, tem-me trazido bastantes perturbações para a minha vida, para o meu dia-a-dia, para o meu sono, para várias coisas, nem imaginam o quanto tudo isso me tem perturbado. Inclusivamente eu tive mesmo para vender a minha casa para me ir embora por causa dessa situação. Então ao ler este conto, eu identifico muitíssimo com, apesar de o Kafka transformar aqui isto numa... Parece que ele está a falar mesmo de um animal e que ele é um animal que está nesta dita praça forte, mas eu acho que a forma como Kafka escrevia eram as suas emoções que ele continha dentro dele, que ele não conseguia exprimir de outra forma e que ele exteriorizava escrevendo desta maneira, quase em metáfora, não é? Em que ele se via como um animal e em como ele não se conseguia identificar com o seu meio envolvente e com as pessoas. Ele tinha dificuldade, mas ele achava que ele é que estava mal, que ele é que era neste caso um bichinho que vivia, como explicar? Ele via-se como uma criatura rastejante, não é? Era assim que Kafka se identificava. Ele não via o mal nos outros, ele via o mal nele próprio. E acho que isto era uma forma que ele tinha de exteriorizar todas as suas emoções muito contidas. Eu ainda não li as cartas que ele escreveu ao pai. Eu gostava de ler. Eu creio que o título do livro é esse, é Cartas para Meu Pai. Já não sei bem como é que é a tradução. Eu gostava de ler porque eu creio que realmente aquele relacionamento que ele teve com o pai marcou muitíssimo a forma como Kafka vivia e a forma como ele sentia as emoções. Eram todas muito oprimidas. E ele quase que escrevia em código, não é? Mas era a forma que ele arranjava de exteriorizar o que ele sentia. E então eu identifiquei-me bastante com algumas passagens aqui deste conto, embora possa parecer estranho. Eu sei que eu tenho tido alguns comentários de algumas pessoas a nível particular que me dizem: mas tu gostas mesmo disso? Como é que tu lês Kafka? Tipo, como é que te metes nessas coisas, não é? Mas eu não só leio, como me identifico muito com a forma dele escrever e a forma como ele se sentia, porque é muito difícil. É muito difícil relacionarmos com as pessoas, não é? Estou a falar por mim. E os vizinhos são uma extensão quase da nossa família, porque nós, quando crescemos e nos tornamos adultos, nós podemos ir embora e seguir um caminho diferente da nossa família, porque nós não nos identificamos com as pessoas da nossa família. Mas em relação aos vizinhos, eles vão estar sempre ali. Mudamos de casa e vamos encontrar vizinhos semelhantes, porque as pessoas são assim. E acho que também é uma questão de ser... é cultural, não é? E então, ou eu tenho muito azar na vida, ou calha-me sempre disto. É um desabafo que eu estou aqui a ter, não sei se vou deixar isto gravado, mas eu realmente sofro com o barulho e perturba muito a minha vida, o meu dia-a-dia,
Eu não sei lidar com isso, não consigo escrever como Kafka escrevia sobre esse assunto. Então, para mim, foi muito positivo ler o Covil, porque em determinadas descrições que ele fazia quando começou a ouvir os sons, particularmente essa parte em que ele tentava arranjar mil e uma formas de abafar esse som, eu própria me imagino a fazer mil e uma coisas nesta casa, até ao ponto de tapar todas as janelas. Imagino formas quase absurdas para não permitir que o som entre e que me perturbe. Então é algo que para mim foi bom ler o Covil, porque ele passou para palavras certas coisas que eu sinto que eu não consigo escrever sobre, que acho que me iria fazer muito bem. Eu passo a vida ou com os fones nos ouvidos ou com os tampões que eu comprei, mandei vir da Alemanha, os tampões e não sei o quê, para pôr, para não ouvir nada, mas o som passa, não é? Então é muito difícil para mim lidar com isso. O campo não é o silêncio que nós imaginamos, quem vive na cidade. Imagina assim a vida no campo, uma coisa maravilhosa, mas não é. E não é para nós, pronto. Eu, se soubesse o que sei hoje, eu nunca teria saído de Lisboa. E agora é um bocado difícil voltar. E depois também, outra coisa é certa, nós às vezes depois habituamos de tal forma a viver num sítio que depois já não sabemos de onde é que nos vamos sentir bem. Então, enfim, estou aqui a divagar. Terminámos o Covil, eu acho que é uma coisa positiva. Eu também já estava a ficar um bocadinho farta de ouvir falar tanto da Praça Forte, confesso. Mas gostei muito. Tem mais contos este livro, eu não vou lê-los, porque, pronto, não posso estar a ler o livro inteiro, não é? De qualquer das formas, ele tem, esta edição aqui tem mais contos. Tem o Covil... Isto não tem índice. Nem sequer sei se este livro está ainda à venda. Este livro é muito antigo. Comprei numa alfarrabista. É engraçado, tem aqui uma assinatura. Há pessoas que gostam de assinar os livros. Este tem uma assinatura. Vasco Campos. Ai, que engraçado, Campos. Vasco Campos, junho de 1963. Vou tentar mostrar aqui. Então tem Cura de Repouso, uma aventura... Não, mas isto não é... Não, isto são as antologias. Não. Esperem lá. Estava a ver se isto tinha aqui o índice dos contos que tem aqui este livro, mas não me parece que tenha. Eu agora... tem aqui no fim. Então temos o Covil, o Médico da Aldeia, Chacais e Árabes, a Colónia Penitenciária, o Veredictum, Reminiscência do Caminho de Ferro de Calda, o Solteirão, o Mundo Citadino e a Tentação Aldeã. Se calhar aqui a Tentação Aldeã também era capaz de ser engraçado. Anyway. Bom, terminamos assim o nosso conto, o Covil de Franz Kafka. Por hoje ficaremos por aqui. Espero que tenham gostado. Kafka, onde quer que estejas, enviamos-te o nosso profundo agradecimento, meu querido, deste ponto do universo em que nos encontramos até esse ponto em que te encontrarás o Covil. Eu espero que não estejas no Covil, não. Desejo-vos uma noite descansada. Voltarei em breve para mais leituras, estabelecendo contacto neste universo infinito. Voarei até vós, à velocidade do som, daqui para aí, para mais um episódio do programa Aqui há Morcego.
Eu fiz já aqui a conclusão, mas de qualquer das formas eu gostava de mostrar aqui 3 livros que eu estou a pensar trazer aqui para o Que Há Morcego. Eu ainda vou pensar qual deles irei trazer, mas eu tenho que pensar nesta coisa de que livros é que eu posso ler aqui. Porquê? Porque alguns livros eu não posso ler, não é? Não é permitido fazê-lo, portanto eu não farei. Quanto muito posso ler um pouco do livro, por exemplo, mas eu tenho aqui uns livros muito antigos que se calhar poderão ser uma opção. Opção número 1, pegando aqui um pouco numa ideia que eu vi em alguns canais que comecei a seguir agora recentemente, que é uma ideia que é o como é que é? Shaketember, que é contos de livros de obras de Shakespeare em setembro, Shaketember. Eu achei engraçado esse termo, acho que estou a dizer bem. E então lembrei-me que eu tenho aqui os contos de Shakespeare. Isto é antiquíssimo, quer dizer, nem sei de que ano é que é isto, porque nem sequer diz aqui. Eu lembrei-me que poderia ler, acompanhar aqui esse tal desafio do Shaketember, é uma coisa assim, e ler aqui os contos de Shakespeare, porque não? Seria muito interessante. Então, esta é a opção número 1, os contos de Shakespeare. A opção número 2, eu queria pôr aqui num sítio onde vocês conseguissem ver os livros, mas não dá. Vou deixar aqui. Opção número 2, Um Alvo na Sombra. Então, tenho este livro aqui. Eu ainda não li os contos de Shakespeare mas já foi há muitos anos atrás. Mas aqui este livro eu ainda não li e achei interessante. Philip Barner. Então, Um Alvo na Sombra. Achei esta edição uma coisa maravilhosa e estou a pensar, esta é a opção número 2, mas aqui não temos contos, aqui temos realmente um livro completo de suspense, penso eu. De que é sobre este livro? Bom, vou ler o que diz aqui. Apresentar um novo romance de Philip Barner é garantia de que se foi ler uma obra policial de requintado interesse. Um Alvo na Sombra mostrará mais uma vez as faculdades de observação de Philip Barner em casos criminologistas. Um Alvo na Sombra marcará um novo sucesso do seu autor na coleção Grandes Mistérios, Grandes Aventuras. Não tenho de que é que se trata. Bom, é mistério, não é coisa e tal. Então temos aqui o índice dos capítulos. Um crime inexplicável, uma pista, onde renasce uma vocação, a passageira suspeita, uma visita oportuna, avolumam-se as suspeitas, o hóspede do quarto 13, as confidências de Charles Hinks, whatever, surpresas, 4 passageiros para Scarborough, o tio Daniel, a grande surpresa de Herbert Murray, um tiro de longe, outro alvo na escuridão, confissão interrompida, as declarações do inspetor Lawrence. Bom, parece engraçado, não é? O que é que acham? Um alvo na sombra. E a terceira opção, que eu creio que não vai ser possível, mas está aqui. Tadã! Sherlock Holmes, os contos de Sherlock Holmes. Esta edição é um bocadinho mais recente, então não sei. Vamos ver. 5 aventuras de Sherlock Holmes. Então temos A Liga dos Ruivos,
O Homem do Lábio Deformado, a aventura dos homenzinhos dançantes, a aventura do ciclista solitário, o enigma da ponte de Thor. Então temos aqui 3 opções para leitura aqui há morcego. Eu estava toda torta, não sei porquê, porque estou a ler sem óculos, não é? E às tantas a postura perde-se. Então temos aqui 3 opções para leitura aqui há morcego. O que é que acham? Vamos seguir aqui com os contos de Shakespeare, com o Alvo na Sombra ou com os contos de Sherlock Holmes? O que é que vocês acham que gostariam que eu lesse aqui? Vai-se lendo assim, devagarinho. Vamos tendo aqui umas conversas e tal, e depois veremos como corre. Então deixem na descrição não, deixem nos comentários o que é que vocês acham, qual dos 3 é que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o programa Aqui há Morcego. E fico à espera então depois para ver qual é que é a vossa preferência. Entretanto, continuaremos aqui com o nosso dia-a-dia, terminar o verão, que já praticamente terminou, já estamos assim em processo de outono e eu já estou também a planear algumas leituras de outono. Para já estou a continuar a ler o Para Sempre, de Virgílio Ferreira, mas já estou assim a planear o que é que eu vou ler a seguir, porque quero encomendar os livros e às vezes demoram um tempinho, porque às vezes mando vir da Inglaterra, ou pronto, às vezes demora um pouco. Bem, o meu chazinho já está frio. Convido-vos também a acompanharem-me no chazinho agora neste finalzinho de dia. Vou fazer a edição do vídeo, provavelmente ainda hoje, que é para amanhã publicar este vídeo no Contem Livros. Não sei se ficou bem, porque estou assim um bocadinho despassarada. Eu tenho alturas que tenho dificuldade na concentração, então não sei se a leitura também ficou bem. É assim, eu gosto de vir aqui conversar um bocadinho, acho que é mais isso, ler um bocadinho, partilhar as minhas leituras, como uma espécie de clube do livro. E faço isto com muito gosto e coração aberto. Aliás, entrego o meu coração aqui no Contem Livros e espero que seja recebido com muito carinho aí desse lado. Muito obrigada pelos vossos comentários, pelos vossos gostos, por subscreverem o canal. Espero encontrar-vos aqui para a semana com mais leituras e mais conversas sobre livros e filmes e séries. Vamos ver o que é que eu vou ver esta semana e depois poderei comentar aqui convosco também no próximo vídeo. Espero ver-vos para a semana, aqui no Contem Livros. Até já! Eu não sei onde é que hei de pôr isto, porque esqueci-me do coisa e não vejo nada. Bom, anyway, já estou a estressar. Não vamos estressar, tá bem? Caboqueiro. Nem esqueceste de dizer isto bem. Caboqueiro. O que é um caboqueiro? Tenho que ver o que é um caboqueiro, para não fui ver. Onde é que eu estava? Deus. Não é para... Hoje estou...
tudo me parece num grande estado de excitação. Tudo parece fixar-se-me com a vista. Fixar-me com a vista. Estou a derreter por causa do chá. Escavar-se. Espera. Embora a minha forma de. Onde é que eu tinha ficado? Isto não parece fazer sentido. Não, ainda falta.